Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática e nessa aula nós vamos fazer a correção das atividades sobre os décimos, os centésimos e os centavos. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Pessoal, então vamos lá. Lá na página 48 do livro didático, represente a parte colorida de cada figura a seguir, usando uma fração e um número decimal. Então vamos pensar junto. Aqui nós temos uma parte, né, uma peça, ela está então dividida em 100 partes e está colorida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então é 9 sobre 100, que isso é 9 centésimos, né, galera? 0,09. Na letra B, a nossa figura também está dividida em 100 partes e foi pintada, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se tudo isso daqui é 10, então eu tenho 10, 20, 30, 40. Então, 40 partes de 100, que é 40 centésimos, né, galera? 0,40. E na letra C aí, então, eu tenho 10, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 partes de 100, que é 28 centésimos, 0,28. Observe o preço de um boné que André comprou, R$ 32,98. Lembra que quando nós estamos trabalhando aí com os números decimais, nós sempre dividimos ele em partes inteiras e as nossas partes decimais. Então, quais são as partes inteiras desse número aí? É o 32, ou o 2 e o 3, ou o 3 e o 2. O decimal desse número, então, é o 9 e o 8, ou o 8 e o 9. Como lemos, então, esse preço? R$ 32,98. Juliana desenhou 2 quadrados do mesmo tamanho, dividiu cada um deles em partes iguais e pintou algumas partes de amarelo e outras de roxo. Galera, esse primeiro nosso quadrado aqui, ele foi dividido em 10 partes e foi pintada 2 partes. Então, nós temos 2 partes aí de 10, que é igual a 0,2, ou se não, 2 décimos. E no nosso outro quadrado, ele foi dividido em 100 partes e foi colorido aí de roxo, um total de 20 partes. Então, nós temos 20 centésimos, né, gente? Ou 0,20. Então, já concluímos aí a resolução da letra A. A letra B, as partes coloridas dos quadrados são iguais ou diferentes? Pessoal, as partes coloridas, elas são iguais. O que mudou aí? Foi a quantidade de partes que foi dividida aí a nossa figura. Mas nós conseguimos concluir aí que 2 décimos, ele é equivalente, ou seja, ele é igual a 20 centésimos. Como é lido o número decimal representado em cada quadrado? Então, no primeiro quadrado, nós conseguimos observar aí que é 2 décimos, e no nosso segundo quadrado, 20 centésimos. As figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva a fração, o número decimal e a leitura representada pela parte colorida de cada figura. Então, a nossa primeira figura ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Dessas 10 partes foram pintadas 7 partes. Então, 7 décimos, né? 0,7 também podemos representar. E já falamos aí que é 7 décimos. Nossa segunda figura ela foi dividida, então, em 100 partes e foi colorida. 10, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 partes de um total de 100. O decimal é igual a 0,37 e nós podemos ler aí, então, 37 centésimos. Continuando, então, a gente tem aí figuras divididas em mesma quantidade, então 100 partes. Eu tenho, então, 100 partes mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 109 sobre 100. E isso é 1,09. O que isso representa? 1 inteiro e 9 centésimos, né, galera? E depois nós temos aí a nossa outra figura, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, em 10 partes, então, né? Então, temos 10 partes aqui já preenchidas, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes de 10, representando aí, então, 1,6, e isso nós concluímos que é 1 inteiro e 6 décimos. Pessoal, se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!